Boa tarde a todos. Boa tarde. Como disse o nosso irmão, nesse dia frio a gente saiu de casa e veio buscar o calorzinho da espiritualidade. Nesse sentido, estamos todos nós de parabéns. Muito daquilo que o nosso irmão colocou, a gente vai refletir hoje. Como eu sempre gosto de dizer, enquanto a espiritualidade está trabalhando em nós, a gente traz um tema para o estudo da vida, para nós nos localizarmos aqui na nossa existência. O tema do capítulo 17 do Evangelho, segundo o Espiritismo, no item número 10, ele traz o homem no mundo. Mas antes de nós entrarmos diretamente nesse tema, nós vamos fazer uma introdução que já nos coloca um pouco desse tema. Eu vou contar uma história do nosso irmão Chico Xavier, uma das muitas histórias dele. Havia um centro espírita, lá em Minas, que estava completando 50 anos de atividades. O presidente deste centro, então, ele vai até o Chico e convida o Chico para ver se ele faria uma homenagem, uma palestra em homenagem aos 50 anos do centro. O Chico, de pronto, agradeceu muito, concordou e tal. Só ele pediu só uma coisa, que ficasse em segredo a ida dele até esse centro, porque estava tendo muito tumulto onde o Chico se apresentava. Então o presidente concordou, disse, fique tranquilo. Mas aí o presidente saiu dali e já falou para os amigos dele que vieram junto. Olha, ele vai, tudo bem, mas vamos guardar segredo. Não vamos espalhar essa notícia. E os amigos que estavam com ele falaram para outras pessoas e também pediram segredo. E assim foi. Um ia contando para o outro e cada um que contava pedia segredo. Só que quando o Chico chegou lá naquele dia, já havia 5.000 pessoas aguardando o Chico. Até os bombeiros já tinham sido chamados para organizar aquela turma toda. Claro que o centro era como esse, cabia 250, 300 pessoas. Então havia um problema. Então eles colocaram um sistema de som lá na rua para aquele povo poder ouvir o Chico. E quando o Chico começa a sua conversa com o povo, ele agradece. Então ele diz, eu estou tocado e agradecido pela presença de todos, mas eu sei que vocês não vieram aqui por este humilde trabalhador. Vocês, neste grande número de pessoas, estão aqui porque vocês estão com muita saudade de Jesus. Essa colocação do Chico, ela é tão feliz, porque antes mesmo dele começar a palestra que ele iria fazer, ele já conseguiu tocar num ponto que envolve a todos nós que estamos aqui hoje, a todos aqueles que estão vivendo. Por quê? Porque nós estamos sim com saudades de Jesus, estamos com saudades dos seus ensinamentos. Nós estamos, assim, sedentos de verdades maiores neste momento da nossa existência. Nós estamos sedentos também de autoconhecimento. O autoconhecimento é o quê? É nós descobrirmos o nosso Deus interior, o nosso eu divino, que está meio apagado dos nossos dias, da nossa vivência.
Muitas pessoas falam hoje de um vazio interior, mas na verdade não é um vazio que está aqui dentro, é um vazio que está na sociedade, é um vazio que está, na verdade, que está sendo vendida e que nós queremos mais. Não somente a ilusão que vem sendo vendida pela mídia. A mídia criou, por exemplo, um modelo de ser humano para que todos venham a seguir, mas nós queremos mais do que isso. Cada um de nós tem dentro de si a sua beleza, a sua luz, a sua riqueza. E cada um de nós tem que trabalhar isso intimamente. Então o Chico foi muito feliz nessa colocação que ele colocou. E para nós falarmos do homem no mundo, nós podemos começar a pensar da seguinte forma: nós somos, cada um de nós, uma moeda de duas faces. Uma face material e uma face espiritual. Aí a gente começa a se lembrar de Jesus. Porque Jesus dizia assim: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus dizia também que o meu reino não é deste mundo. Será que Jesus estava falando somente dele? Ou será que ele nos incluiu também? Certamente ele nos incluiu porque ele veio aqui ser o nosso professor. Ele veio aqui nos dar exemplos, veio nos mostrar um caminho a ser seguido. Logicamente que serve para nós essa questão. Este mundo material não nos pertence. A nossa essência não é daqui. Então nós estamos aqui. Então nós podemos pensar nesse ser que nós somos. Nós somos um ser divino e também um ser profano que está no mundo. Nós temos a nossa individualidade espiritual e estamos vivendo no mundo. Somos também mundanos. Então, para que essa reflexão fique bem entendida, vamos viver no mundo, mas com a consciência de que nós não somos do mundo. Nós apenas estamos. O que cada um de nós lá dentro de si mais quer na vida? Todos nós queremos uma coisa, nós queremos ser felizes. E como é que a gente consegue ser feliz? Os sábios dizem que para nós sermos felizes, nós precisamos viver com simplicidade. Mas o que é a simplicidade? Esses mesmos sábios vão dizer que para se viver com simplicidade é preciso viver com desapego. O que é o desapego? Estamos vivendo no mundo, mas não vamos levar nada deste mundo. Isto é viver com o desapego que precisamos. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item número 10, tem um texto que foi colocado ali pela espiritualidade. E eu fiz um resumo para encaixar dentro do tempo que nós temos. Mas nós temos no Evangelho ali 6 parágrafos, cada um desses parágrafos trazendo um ensinamento. Aqui eu fiz um resumo daquilo que a gente consegue entender, do que os nossos irmãos estão trazendo. Mas como é importante em casa a gente fazer uma leitura mais profunda, utilizar esse texto também no Evangelho do Lar. Então o texto diz assim: nós que estamos aqui e desejamos o auxílio do alto, que tenhamos em nós um sentimento de piedade a nos orientar. Ou seja,
Isso serve para nós que estamos hoje aqui e serve para todos os dias da nossa vida. A gente sempre necessita do auxílio do alto, do auxílio da espiritualidade, da piedade da espiritualidade. Logo, nós temos que estender também a nossa piedade para todos aqueles que vivem conosco. Que nossos corações e mentes estejam livres de qualquer pensamento de rancor, de mágoa, de culpa ou de medo. Elevemos o nosso pensamento a Deus para que a espiritualidade possa nos encontrar e auxiliar. Isto é, conexão. Não vamos viver somente para o espírito ou para a matéria, mas sim buscarmos um equilíbrio para os dois. Nós estamos no mundo, vamos viver no mundo, não nos esquecendo de quem realmente somos, e vamos equilibrar o nosso tempo na matéria e no espírito. Vamos viver sintonizados com o mundo atual. Isso é muito importante. Como é o mundo hoje, com a sua tecnologia, com a sua forma de viver, vamos nos manter atualizados a isso. Quando em nossa vida sacrificarmos algumas necessidades ou prazeres mundanos, tenhamos o entendimento do porquê está sendo feito. Então, tudo aquilo que a gente faz no campo espiritual, a gente precisa ter um entendimento do sentido evolutivo dessa busca. Muitas vezes, vamos viver com pessoas que pensam diferentes de nós. Não devemos partir para o confronto. Procuremos manter nossa consciência tranquila. Somente o tempo colocará tudo em seu devido lugar. A verdade é que nós não precisamos ter razão sempre. Nós precisamos também ter paz. Então, acho que não devemos defender com tanto vigor as nossas posições. Esse momento que vivemos no Brasil, dividido entre direita e esquerda, nós precisamos muito mais do que isso. Nós precisamos estar unidos para fazer uma sociedade que seja boa para todos. Para isso precisa união. Precisa de tudo isso que nós estamos refletindo e de tudo aquilo que Jesus trouxe para nós. Vamos viver os nossos dias buscando na virtude a ferramenta para superar as imperfeições, mas que isso não traga a severidade às nossas relações. Então nós estamos buscando ser melhores moralmente, mas não vamos exigir que o outro seja. Vamos cuidar de como nós estamos e de como estamos buscando. E tudo isso que nós estamos fazendo no campo espiritual, nos melhorando, não quer dizer que nós vamos ser superiores a ninguém, mas sim vamos nos tornar ferramentas mais úteis para a espiritualidade, trabalhar para que o mundo seja melhor. Tudo isso é para nós servirmos melhor. Vamos ter em nossa mente que Deus é o Criador de tudo o que existe. Então, que nossas obras sejam em homenagem a Ele, e a cada projeto que iniciarmos, vamos elevar o nosso pensamento ao Criador, agradecer e pedir proteção e sucesso. Sejamos felizes, busquemos a harmonia com a natureza, com os animais e com os homens. E tenhamos sempre em mente a importância da oração. Nos dias que nós estamos vivendo, de mudanças, dias de transformação, nós precisamos ter em mente que é necessário termos a oração como um ponto de equilíbrio para a nossa vida e para as nossas relações. Diante desse tema que nós estamos refletindo, agora nós vamos fazer um exercício para nós vermos como é que nós estamos no mundo. E para nós fazermos esse exercício, eu tenho usado
nos nossos grupos de estudo, nos nossos grupos de convivência, a gente faz assim uma tabela e vai colocando elementos nessa tabela para ver onde é que nós estamos. Então a gente faz assim, primeiro, no topo da tabela a gente vai colocar o ser mais evoluído que a gente ouviu falar até hoje. Alguém gostaria de dizer quem é esse ser? Eu ouvi o pensamento de todos. Jesus é ele. Então ele nós colocamos no topo da tabela. É o maior que existe. Nós vamos descer um pouco na tabela e nós vamos ficar no meio da tabela. Então Jesus no topo, nós no meio. Agora vem a parte mais difícil da tabela. Escolher aquele que vai ficar bem embaixo da tabela. Nas reflexões que são feitas, as pessoas colocam muitos tipos de situações, mas uma que seguidamente é escolhida é o pedófilo. Por que o pedófilo estaria embaixo da tabela? Porque é algo que nos afeta muito. Porque a área de ação do pedófilo é a criança. E a criança é sempre a esperança de um mundo melhor. E quando se encontra uma criança e um pedófilo, a criança vai levar por muitos anos, talvez, um trauma, que ela vai precisar trabalhar, vai precisar de muita ajuda para superar o trauma. E muitas vezes, esse aspecto de esperança que a gente trabalha, ele é prejudicado ali. Claro que todos precisam de atenção, tanto a criança quanto o pedófilo. Porque nós estamos no mesmo caminho, caminhando para crescermos e nos libertarmos. Mas vamos seguir com a tabela. Abaixo de Jesus e acima de nós, quem nós colocaríamos? Muitos são os elementos. Por exemplo, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Irmã Dulce, Gandhi, entraria ali, Madre Teresa, Martin Luther King. São esses que estão abaixo de Jesus e acima de nós. E abaixo de nós e acima do pedófilo. Alguns escolhem a sua sogra, outros colocam o cunhado, a cunhada, uns colocam o patrão, o colega de trabalho, o chefe. Mas aí é que está a grande sacada desta tabela. Porque é nessa parte de baixo que nós vamos trabalhar para ver como é que nós estamos no mundo. Como é que nós estamos nos comportando neste mundo. Na parte de cima da tabela abaixo de Jesus, nós temos o quê? São missionários que servem de modelo e de inspiração para nós. Agora, a parte de baixo é o nosso vestibular, aqui na Terra. É com eles que estão ali, que a gente pensa que está abaixo de nós, porque de repente, muitos deles nos colocariam abaixo deles, que estão ali embaixo. Então, é uma questão de ponto de vista. Mas, como é que nós lidamos com as dificuldades da vida? Como é que nós saberemos a quanto anda a nossa evolução? E como é que nós devemos encarar, então, o trabalho que precisamos fazer na parte de baixo dessa tabela? Como é que nós enfrentamos essas dificuldades que a vida apresenta para nós? Usando essas dificuldades para o desenvolvimento de virtudes. Essa é a caminhada que o homem faz aqui na Terra. Mas quais são as virtudes? Quais são essas virtudes que são colocadas? Onde é que nós encontramos? Eu tenho usado muito e trabalhado muito essa questão das virtudes nas bem-aventuranças. Porque foi ali que Jesus trouxe um caminho para nós seguirmos. É quando ele vai lá no Sermão da Montanha e traz para nós um conjunto de 9 virtudes que nós precisamos desenvolver enquanto estamos caminhando aqui.
Esse é o vestibular da vida. Claro, ninguém disse que é fácil, e realmente não é fácil. Mas é necessário para a nossa libertação. Não devemos alimentar a tese de que nós viemos aqui somente para sofrer. O pecado original não existe. Isso foi uma criação. Então não devemos alimentar a culpa que as religiões trouxeram para que a gente alimente. Vamos nos concentrar em ser um ser humano melhor. Então, com relação a estas virtudes, hoje não dá tempo para a gente trabalhar virtude por virtude, mas eu vou preparar um trabalhinho somente nessa questão, e se eu me comportar bem, eu vou voltar aqui para nós trabalharmos essas virtudes. Mas quais são as virtudes que estão nas bem-aventuranças? Nós temos as 9. A primeira, a mais difícil, e a mais importante de todas, é a humildade. A humildade seguida de resignação, de paz interior, senso de justiça. Quando a gente fala em justiça, a gente tem que sempre se lembrar de não julgar. Somente depois vem a misericórdia, que é o perdão, saber perdoar, a nós e aos outros. A pureza, quando Jesus dizia, bem-aventurados os que têm puro o seu coração, porque somente aquele que conseguiu perdoar, não julgar, ter paz interior, ser resignado, ter humildade, ele vai conseguir ver Deus nele e também ver o Deus no próximo. Aí então, na 7ª bem-aventurança, nós temos bem-aventurados os pacificadores, que traz a virtude, a não violência, que se liga à 3ª bem-aventurança, que nos fala da paz interior. Veja como Jesus era didático. Primeiro vamos construir a paz aqui dentro. Depois nós vamos nos tornar pacificadores do mundo em que vivemos. E a 8ª bem-aventurança nos leva à perseverança. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Porque, apesar de o mundo ainda não ter chegado ao ponto de evolução necessária, nós precisamos ser perseverantes no bem. E a última, a 9ª virtude, é a fé. Bem-aventurados aqueles que não veem e creem. Esse é o vestibular do Espírito encarnado. Então, nós temos que fazer um profundo estudo nesse aspecto de conhecimento das bem-aventuranças, para nós podermos trabalhar no nosso dia a dia e como o nosso dia a dia apresenta situações para nós desenvolvermos as virtudes. Basta nós acordarmos, até dormindo dá para desenvolver virtudes. E nesse mundo que nós estamos vivendo, por exemplo, um tema que é muito debatido, por exemplo, nós temos livre-arbítrio? Temos. Alguns dizem que não, mas sim. Alguns dizem que tudo está escrito. Não, na verdade não. A nossa vida nós podemos ver assim como um livro em branco para ser escrito. E na nossa vida há vários caminhos que a gente pode seguir. Por exemplo, se eu resolvo ser fumante, eu vou fumar, eu vou pegar um caminho, uma estrada. Eu sei que no final dessa estrada tem reservado para mim algo que não é muito bom. Agora, eu tive consciência desse mal e eu paro de fumar. Aí eu pego outra estrada. É outro caminho. Vamos supor que eu seja uma pessoa muito estudiosa. Eu pego um caminho. Mas, de repente, eu desanimo e largo tudo de mão. O caminho já é outro. Eu já vou para uma outra direção. E assim, são muitas as escolhas que a gente pode fazer na vida. E cada estrada leva a um lugar diferente. A cada segundo suas obras, dizia Jesus. Então, nós podemos traduzir a cada segundo as suas escolhas nesse mundo que estamos vivendo. E para nós fazermos o nosso encerramento, que o nosso tempo se esvai rapidamente, as nossas considerações finais, quando a gente observa a nossa vida neste mundo, a forma como nós devemos nos portarmos
esse conjunto de virtudes que nós estivemos aqui refletindo, aqui nos leva a isso. Nos leva à libertação que nós precisamos, à evolução. E como é que acontece essa evolução na nossa vida? Por exemplo, quando nós desencarnarmos, o que vai acontecer com a gente? A gente sai da terceira dimensão, mas fica aqui mesmo, na quarta dimensão. E nós vamos levar junto de nós o nosso perispírito. E o nosso perispírito foi moldado para viver nesse planeta. E quando a gente parte para a quarta dimensão, a gente ainda está vinculado ao plano físico. A gente ainda sente a necessidade de vícios. A gente ainda sofre por paixões. Então, quando a gente executa o vestibular do espírito aqui, ele vai se desprendendo de tudo isso. E esse perispírito, ele vai se tornando muito sutil, quase invisível. Logo, com esse perispírito sutil, você já não vive mais preso ao mundo físico. Então, isso é uma recompensa para aquela pessoa que está no mundo se dedicando à evolução, a ser uma pessoa do bem. É aquela questão de estar no mundo, mas não ser do mundo, não estar preso ao mundo. Então nós estamos encarnados, vivendo uma experiência espiritual na matéria. Precisamos contemplar este mundo, com certeza precisamos. Trabalho, estudo, espiritualidade. Jesus colocava para nós assim, 3 coisas importantes: conhecimento, autoconhecimento e a prática do bem. Esse conhecimento que Jesus falava compreende o trabalho e o estudo. E a espiritualidade é essa questão da prática do bem que nos traz muita energia para nós levarmos adiante a nossa busca nessa caminhada. E consideração para nós levarmos para casa. O que nós construímos na matéria, fica na matéria. O que nós construímos no coração, a gente leva para a nossa eternidade. Muitas ainda são aqui as considerações que a gente poderia fazer, mas o tempo precisa ser respeitado. Então, eu agradeço de coração a atenção de todos. Muito obrigado pela atenção e pela paciência. Agora nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. E nessa prece, primeiramente, juntamente, pode se dizer, nós vamos fazer uma irradiação. Nós vamos pensar naquela pessoa que gostaríamos que estivesse conosco, aqui nesse momento. Vamos pensar nela, onde ela se encontra agora, seja neste mundo ou na outra dimensão. Agora vamos entregar esta pessoa para os irmãos da espiritualidade que aqui se encontram e pedir que seja irradiado a ela muita força, muita felicidade, muita saúde, muita fé em Deus, muito amor no seu coração. E que tudo isso se derrame sobre cada um de nós aqui. Por isso agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus e a espiritualidade que neste momento está deixando em nós aquela gotinha de remédio que precisamos e que fará muito bem a nós. Muito obrigado. Que assim seja.